Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Seja rápido nas suas decisões. Tem 3 jeitos de prosperar na vida. Só você solitário. Pega logo alguém que funcione, só copia o modelo dele. Ou então vamos fazer do nosso. E todo mundo, quando eu falei que queria chamar esse tempo junto, de como ficar rico rápido, falou assim pra mim, eu não gosto do nome. Todo mundo falou, eu não gosto do nome. E aí as pessoas falaram, eu não gosto do nome, porque parece que é um negócio que as pessoas não acreditam. Aí eu falei, bingo, coloca o nome, como ficar rico rápido. Porque realmente as pessoas não acreditam. E eu vou te fazer acreditar. Porque de fato eles estavam certos. Se você não acreditar, não tem como. Fala com a boca assim, ó, se eu não acreditar, não tem como. Se seu pai e sua mãe não tivessem acreditado na possibilidade de você nascer, você não ia estar aqui, mesmo podendo fazê-la. Mas eles acreditaram na nossa união. Talvez foi até um acidente sua vinda. Mas a sua vida, todos esses anos, não é um acidente. Ela é feita de escolhas. Sabe o que acontece? Se você de fato falar para você, eu quero que seja mais rápido. Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Seja rápido nas suas decisões. Quais são os 3 jeitos? Do seu jeito. Você está satisfeito com o seu jeito, sim ou não? Seu jeito é uma programação de estabilidade, é uma programação de conforto. Não é que você está no conforto, é de não sair dessa zona que você entrou. Do jeito que você está, você ainda tem que agradar um monte de gente. Do jeito que você está, você carrega um monte de medo, sim ou não? É por isso que não prospera. Então, do seu jeito, não vai rápido. Marçal, eu não consigo entender o que é rápido. Você acabou de falar ali na palestra anterior que ficou 1 ano fora de casa. E quando terminou o ano, você ficou mais 1. Para quem não sabe, eu já repeti esse método 5 vezes. Eu estou terminando esse ano a minha 5ª vez. Todas as vezes que eu fiz, eu dei uma explosão de 10 anos. Então eu estou nos meus 36 anos de idade e dei uma explosão de 50 já. 36 anos que eu estou respirando na Terra e eu já dei uma explosão de 5 décadas. Não é que eu estou com 14 anos diferentes, eu estou com 36 mais 50. Então 36 mais 50 dá 86. A explosão é aquilo que já vivi com aquilo que já destravei. Já vivi respirando esse tempo todo? Sim, mas a cada 1 ano que eu sumi, 10 anos eu avancei. Interessante, quanto mais eu prospero, mais jovem eu fico. Por quê? Quando você começa a prosperar, você fala, eu quero ir mais longe, então eu tenho que cuidar do meu corpo. Quanto mais eu prospero, mais bonito eu fico, você também. Por quê? Porque você começa a entender que tem a tecnologia, tem esse alimento, tem o exercício, tem tanta coisa para você fazer na sua vida, que vai fazer você ficar mais jovem. Não vai diminuir a idade do seu RG, mas vai diminuir essa velhice, então vai aumentar essa juventude dentro de você. Você vai ter dinheiro para ter acesso a certas coisas que vai expandir ainda mais sua mente. São tantos benefícios prosperar que eu prosperaria mesmo com raiva da riqueza. São tantos os benefícios e mesas que você ainda não sentou que eu faria tudo, mesmo não gostando, mesmo bloqueado. Eu falo, eu vou fazer. O cara falou uma frase, eu vou falar outra metade dela. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Mas como que eu fico rico? Vamos fazer contas? Vocês sabem, vocês são bons de matemática, sim ou não? Então nós vamos fazer contas. Primeira conta que você vai fazer, quantas vidas você tem? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Eu tenho algumas perguntas simples para vocês. Quantas vidas vocês têm? Responde a primeira pergunta. Quantas? Por que você age como se você... Tem 2 perfis aqui de gente que não tem nenhuma vida, como se você fosse uma coisa que não existe. A maioria das pessoas que eu já vi, que insistem em ficar na miséria e na pobreza, elas agem como se elas não existissem. Então ela tem que responder que é 0. Ela nem tem uma vida. Ela é um corpo orgânico, com o sistema nervoso central, num corpo de carbono, com esqueleto, com a maquinazinha dentro do seu coração, empurrando sangue e o seu oxigênio mecanicamente empurrando a pressão disso. Alguns responderam que tem uma. O outro grupo fala que tem 2, ou 3, ou 4. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você não der conta de resolver nessa vida, na outra você está lascado. Então nós temos 3 tipos de pessoas na Terra hoje. Os que se sentem um 0, que não tem nem vida. Eles entraram no automático, parecendo uma peça de vira-brequim dentro do motor. Ele se acha tão 0 que se as coisas não funcionam, alguém vai lá e troca ele, é por isso mesmo. A esposa troca ele, o marido troca ela, o seu empregador troca você. Tudo, você é uma peça descartável, você não se enxerga. Nunca isso vai acontecer. Se você não se enxergar, se você achar que você tem 0 vida, você nunca vai prosperar. É antinatural, é antimatemático. Marcelo, eu tenho 2 vidas, deixa eu te falar. Fica só com uma. Primeira pergunta que eu te fiz, é a resposta dolorida. A maioria se acha 0, então tem 0 vida. Ele não entende que ele tem uma vida abundante. Se você só for simples e entender que você tem uma, você vai falar assim, ó, eu vou curtir essa vida doidado. Mas você não vai fazer o que um bilionário normalmente faz. Para chegar onde ele chegou, ele atropelou seus filhos, seu casamento. Ele atropelou um monte de relacionamento. Chegou no patamar, aí ele fica com remorso. E aí ele fala, agora eu já posso fazer o que eu quiser questão de dinheiro. Deixa eu te contar um segredo sobre esse tanto de dinheiro. Se você tem 50 milhões de dólares e o fulano tem 1 bilhão, em acesso não vai mudar em nada.
Agora, se você for um pródigo e um gastador de dinheiro com cocaína, com puta e com aposta, talvez você consiga dilapidar qualquer tipo de patrimônio. Mas se você entender um pouco de dinheiro, é assustador. Se você tiver um grande recurso e viver só da renda desse recurso, você não vai quebrar nunca, mesmo fazendo tudo errado. Olha que louco. Só de você ter um pingo de sabedoria. Agora imagina você usar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que agrada o coração de Deus, tendo essa riqueza para fazer tudo o que você quer, ainda agradando o coração dele. Você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar o ápice da plenitude de todos os tempos. Tem como fazer isso também. Você me respondeu uma pergunta: quantas vidas você tem? Uma. Responde a segunda: quantas pessoas milionárias você tem no seu ciclo de amizade hoje? Não é que você segue no Instagram, não. Responde aí pra mim, vocês estão aqui. Nenhuma. Presta atenção nos perfis de pessoas, ó. Eu vou começar de novo aqui pra você entender o porquê que você vive o que você vive hoje, ó. Vou apagar aqui e vou fazer uma matriz aqui, uma tabela, ó. Presta atenção, estou fazendo pergunta por pergunta e vou dar 3 respostas, no final você vai descobrir onde você está. Quantas vidas você tem? Resposta 1 é 0, porque eu não me valorizo, eu não tenho minha identidade, eu sou só uma coisa. A maioria dos seres humanos pensa isso. Eu tenho uma vida. Ou então eu sou uma pessoa cheia de desculpa e de crença que passa muito longe do fato, eu tenho 3. E eu estou nessa vida aqui para melhorar, não enche o saco não, na próxima eu vou dar uma avançada. Segunda pergunta, o que eu acabei de perguntar? Quantos milionários você tem? Você vai responder de novo a mesma coisa, 0. Alguns vão falar 1, outros vão falar 3. Ou mais. 3 ou mais. O que acontece? Se de novo a resposta for 0, você está muito distante de ter esse resultado rápido. Muito simples. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto você gasta de network todo mês? Quanto você está investindo nisso? 0. Olha que louco isso aqui. Aí alguns entenderam, estão investindo 1.000 por mês. Alguns, eu não vou pôr exagero aqui, senão vocês vão ficar doidos. Vamos pôr 10 mil. Porque 85% dos seus resultados depende das pessoas que você conecta. As pessoas que você conecta mudam o ambiente, as pessoas que você conecta mudam as ideias, as pessoas que você se conecta mudam as suas ações, as pessoas que você se conecta mudam os seus resultados. Hoje, quando eu fui para televisão, tem um garoto que virou meu aluno. Esse garoto mora na roça, o nome dele é Alisson. O Alisson é filho do caseiro da fazenda do meu sogro. E o Alisson resolveu me ouvir. Eu piro para a internet, é que os dos confins da terra vão prosperar mais rápido dos que estão perto de mim. Porque a internet tem esse poder. E esse menino lá dentro da roça começou a me assistir. Ele ia de van escolar, né, que mora na zona rural, para a escola, e ele já começou a desenvolver a conversa com os alunos. Imagina a cabeça da turminha lá na cidade, chamada... Deixa para lá o nome da cidade. O que acontece? Quando ele começa a falar com esses meninos, ele já não suporta mais a conversa. Aí ele pediu para perguntar para mim: o que eu faço com essas pessoas? O Alisson. Eu respondi: nada. Você precisa sair primeiro, dar um rolê no mundo. Depois que o primeiro perceber que você teve resultado, eles que tem que vir atrás. Você não pode fazer nada. Eles vão te chamar de idiota, de louco, de maluco. Ele já não conseguia mais ter conexão, porque ele rompeu a mente dele. Ele fez um Million Club, pra você ter uma noção. Começou a gravar vídeo, começou a comprar coisa para vender em Rio. E foi com caixa de isopor e desbravando e gravando vídeo ao mesmo tempo. Que são tarefas que eu passo para a pessoa prosperar no meio de tecnologia. Você tem que aprender a usar sem imagem sua. E um monte de gente criticando, e um monte de gente, ele é maluco. Esse menino, não sei o que, é o menino da roça. Realmente ele é muito maluco. Resumindo, quer saber o final da conversa? Ele não aguenta mais morar na roça. Foi lá para Goiânia, arrumou um emprego de vendedor. E ficou usando o poder de network com o empregador dele. E falou assim: consegue para mim, para eu estar com o Pablo. Ele fez o último MEDP agora. E hoje ele acorda, um trenzão, pousando em cima do prédio. E ele falou assim: nós vamos voar disso aí. Vamos, eu vou te levar na televisão comigo. E eu nem imagino o que ele tá sentindo. Porque eu já fui um menino pobre. Eu andei de avião a primeira vez, eu tinha 18 anos. Ele tá andando na mesma idade que eu. E eu nem era da roça, pra você ter noção. Na hora do almoço eu falei: e aí, o que você vai tomar de decisão pra sua vida? Ele almoçou lá em casa hoje. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas que você começar a fazer, vai mudar as mesas, os acessos, as ideias, e a sua vida vai ser transformada na marra. Você nem sabe por quê, mas vai acontecer. Na hora do almoço ele falou assim: eu vou voltar lá em casa na roça só para pegar minhas coisas. Aí eu perguntei: para quem viu o futuro, o que você vai voltar no passado para buscar? Faz o seguinte: não volta. Você vai ter um storytelling que pouca gente tem na vida. Eu vi o futuro de tal forma que nada tive saudade no passado. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: eu vou fazer desse jeito. Eu falei: você vai prosperar tão rápido. Você vai mandar uma passagem para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai. Seu pai vai vir te visitar e você vai mandar ele jogar fora as suas coisas, ou doar. Porque aquilo que você viveu não é nem a sombra do que há de vir. E a cabeça dele não para de crescer, assim, a mentalidade dele. Ele é inteligente, ele está pegando a oportunidade. Ele não parou, ele não esperou alguém bater palma. Ele falou: é verdade o que ele faz? Ele perguntava pro meu sogro: é verdade. Sabe uma pessoa que ficou irreconhecível? Porque algo entrou na cabeça dela, ela falou: eu sou capaz. E aí você imagina como eu trato uma pessoa dessa quando eu vejo a pessoa dando tudo que ela tem naquilo que ela acredita. Isso é assustador. Tava lá em paz na empresa do meu sogro. Meu sogro foi 3 anos e meio sem nem cobrar nem um dia, nem uma meta, nada. Era só aceitar, isso é um gigolô. Aí eu falava: acabou o desafio. Chefe, eu tô com ideia. Ele: o quê, meu filho? Fica quieto, deixa, a empresa tá boa, não é ganhar milhões, tá tudo bem.
Não, eu quero ir viajar para outros países para levar a roupa nossa para outros países. Aí lá vai eu pegar uma mala de roupa e ir para Colômbia, fazendo relacionamento com colombiano, com um monte de cliente. E aí eu volto, ele, e aí, como é que tá? Eu não dou conta de viver, isso é um desafio. Então agora eu vou para Bolívia. Eu tava contando isso pra ele hoje, ele tava morrendo de rir. Eu chegando com a mala, com a barba grande, mostrando as roupas, e lá na Bolívia as pessoas olhando pra mim, não queriam ver a roupa, e eu não entendia por quê. Aí eu fazia pergunta, mas eu sou um cara tão legal, tão simpático, por que as pessoas nem querem ver nossa roupa? Aí o cara perguntou pra uma, falou assim, é por causa da barba, parece comunista, a gente não gosta de comunista aqui. Eu falei, eu comunista? Aí fiz minha barba, todo mundo queria ver o produto. Que eu sei conversar, eu sou simpático. Só que não saber o ambiente que eu tava, sabe? Eu descobri tantas coisas na vida. Uma das coisas que mais protege minha alma e meu coração é não gostar de elogio. Sabe onde que eu aprendi? Na Bolívia. Tem um driver mental do povo boliviano, elogio é para cheirar, nunca comer. Elogio é para cheirar, nunca comer. Eu aprendi isso na Bolívia. E eu não caio em conversa de ninguém. E aí eu fui lá e falei, vamos construir então um driver em cima disso? Porque esse driver original é boliviano. Foi numa viagem de exportação que eu aprendi isso. Aí eu comecei a ficar mais sensível com a língua felina das pessoas. Eu percebi o seguinte, se eu depender de elogio, eu caio na primeira crítica. Então eu vou colocar na minha cabeça que elogio e crítica vale a mesma coisa. Aí alguém fala, mas elogio é bom pra saber se a gente tá fazendo certo. Você tem quantos anos, ô pigmeu? Você precisa do elogio de alguém para saber o que está certo? Quem fala o que está certo e tá errado é seu coração. Você precisa higienizar ele e seguir os impulsos que o Criador colocou dentro dele. Já te falei, ninguém fala o que você tem que fazer, ninguém tem que te cobrar e ninguém tem que arrumar treta para você. Sabe por que você odeia o problema? Que é uma característica poderosa dos bilionários? Todos amam o problema. Quando fala, temos um problema, aí você chega na frente, eles falam tudo assim, tínhamos, que agora você decidiu compartilhar comigo. Se você quiser aprender essa, não precisa nem ter 1 bilhão para começar a usar. Quando alguém envolver você dizendo, temos um problema, você fala, tínhamos. Isso é um driver mental. É porque agora você trouxe para mim, já está resolvido. Nós só vamos descobrir qual que é o caminho mais rápido. Nunca uma pessoa chega em mim, tem um problema, vira as costas e vai embora. Não tem o que falar. Só que as pessoas que veem problema em tudo é muito ruim. Preciso de uma peça para esse avião, não vai demorar o resto da vida. Eu falo, descobre onde tem pronta entrega nos Estados Unidos, compra a passagem agora, manda alguém buscar essa peça desse avião para mim. O cara vai lá no rolê, põe a peça dentro da mochila, declara, vamos embora, chega, tá aqui a peça do avião. E aí as pessoas acham que isso chama-se problema. Não é problema, é você que não entende que tá tudo resolvido debaixo do céu. Quem tem problema é o diabo, que não tem o perdão de Deus. Agora você, o que você tá arrumando? Por que você não prospera? Odeia problema. Por que odeia problema? Porque no dia que era para resolver, não resolveu. Vai acumulando, você vai ficar menor do que o problema. O que eu quero falar para vocês? Se vocês querem ficar rico rápido, gaste rápido o tempo útil que vocês têm. Pablo, dá para ficar rico trabalhando para os outros? Não dá para ficar rico trabalhando para os outros. Pablo, mas eu preciso pagar minhas contas. Então eu tenho uma pergunta difícil que vai ser um problema para você. Você prefere ficar 10 anos pagando suas contas ou ficar 3 meses com elas todas atrasadas e resolver ir pelo caminho certo? Pablo, eu tenho medo, a minha vida vai acabar. Não vai, pergunta pro endividado. Não vai acabar. Só que você tem medo. E tem gente que já fica assim. Não, eu já não quero. Ué, vai devagar então. Vai de grão em grão. Essa expressão é tão chula. De grão em grão a galinha chupa o papo. Deixa eu te explicar. Grão no papo da galinha não vira planta, não vira árvore, não frutifica. Você tem que colocar o grão na terra. Isso é papo de poupanceiro, de consumidor, de quem vai levar 900 anos para construir uma vida que dá para construir em 10. De grão em grão. Grão no papo da galinha não vai frutificar. Nota aí o drive mental lá do Goiás. Grão no papo da galinha não multiplica, só soma. Se soma e tem volumetria pequena, logo não tem nada a ver com riqueza. Logo tem a ver com sofrência, que é um método seu, que não funciona. Fala com a boquinha assim, eu amo problema. Então se chegou até você, já não existe mais o problema, você ama ele. Vou te falar quem é o problema. O problema só acompanha a gente que odeia. Se a pessoa odeia o problema fala, eu quero é você para me relacionar. Se ele vê que você é um resolvedor de problema, o problema fala, eu vou atormentar outro otário, porque esse aqui não é mais otário. Essa pessoa aqui, ela acaba com a minha vida. Se o problema é uma vida, ele não quer chegar perto de você, porque você tem solução para tudo. Uma das coisas que eu mais gosto de ler na internet, alguém falar, se Marçal se acha, ele tem as respostas do mundo. Não é você que não sabe fazer pergunta. E se sabe, repete as mesmas perguntas dos últimos 15 anos. Algumas vezes eu fico sem resposta, mas todo mundo pergunta a mesma coisa. A pessoa acaba de me assistir pela primeira vez, aí a pessoa fala assim, olha, como investir? Mas até hoje você não entendeu que a primeira coisa que você tem que investir é em você. Todo dia a pergunta é igual. Aonde investir 10 mil? Aonde investir 100 mil? No lugar que dá retorno e ninguém pode roubar. Em você mesmo. Mude suas roupas. Mude suas palavras. Mas como é que muda a palavra com dinheiro? Acessando ambientes que conversam coisas que você nunca conversou. Mude seus desafios. Se você falar que vai fazer um Ironman, você vai gastar um pouquinho de dinheiro. Mude, não deixe ninguém te cobrar e ninguém falar o que você vai fazer. Vai você arrumar suas próprias tretas. Pablo, como que faz para ir mais rápido? Vamos anotar uma sequência de coisas que faz você ir mais rápido. Anota aí. Primeira coisa que faz você ir mais rápido, ó. Consciência. Consciência. Segunda coisa, conhecimento.
Consciência é gratuita, conhecimento também é gratuito. Bom, 3. Vai ouvindo. Tem um pacote gratuito e tem um pacote pago. Aí tem gente que fala, então eu não quero prosperar mais. Deixa eu destravar você num negócio. Se você é uma pessoa que se importa com as coisas que são pagas, deixa eu te explicar uma coisa. Não viaje, porque toda viagem tem que pagar o avião e o hotel e a comida do lugar. Não prospere. Porque se você prosperou, você tem que entender que a prosperidade tem que ser devolvida para a sociedade. Então assim, não, eu só quero o gratuito. Então você vai fazer o seguinte, você vai prosperar no gratuito e vai reinar no gratuito. Só se alguém te der ou deixar você ir lá, você vai só ganhar quando alguém te der. Se você quiser assumir a liberdade, você tem que aprender que a liberdade ela tem que ser comprada. A nossa liberdade espiritual foi comprada através do sangue, custou a vida de alguém que é inocente, ela foi comprada. Então tudo que vai te trazer liberdade, você vai ter que pagar por ela. Por que você está escrevendo que o conhecimento é gratuito? Porque não precisa estudar gastando nenhum real. Tem tudo na internet, lá no YouTube. Tem tudo, tá tudo certo. A consciência, assistindo alguém, a consciência vem. Bum! A sabedoria já custa caro. Olha lá, Provérbios 4:7. O princípio fundamental da sabedoria, que é o saber, é: procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis. Vontade de quebrar esse LED aqui, bem aqui, ó. Para adquirir entendimento. Caramba, mano, que código pesado do Salomão. Investe tudo que você é e põe tudo que possui. Ah, Marcelo, tô te entendendo. Vou pôr meu Uno Mille? Eu pus meu Gol. A coisa foi tão violenta, mas tão violenta, que eu prosperei tanto. Esse carro meu era lá em Goiás. Eu lembro que eu vendi ele por 10.500. O Marcos um dia ouviu eu responder o Stories. O Marcos, o Nésio e o Júlio. Alguém me perguntou, qual o carro preferido que você tem na sua casa? Aí eu falo, o preferido é aquele que eu não consigo achar e encontrar. Foi meu primeiro carro. O Marcos assistiu o Stories, estocou o coração dele. Ele arrumou um aluno que mandou rastrear e achar esse carro. Esse carro estava no Pará. Ele pagou o dobro do preço no carro, trouxe o carro e enfiou o carro aqui dentro desse auditório. O carro estava aqui na minha frente. Eles me deram de presente aqui. E falou, não suspire nada, não imagine nada, que você vai deixar todo mundo que está em volta de você que prosperou louco. Nós achamos o carro, porque se você tem Ferrari e tem vontade de ter aquilo que você não conseguiu achar, nós encontramos você. Eles passaram o carro aqui dentro e me entregou aqui, a 2 metros de distância de onde eu tô. Esse carro é meu, continuou comigo, tá lá no resort. Quando eles me deram esse carro, eu tive uma grande lição. É muito ruim quando você está rodeado de pessoas que prosperam pelo transbordo que você tem. E aí na hora que eles percebem que você tendo todo o dinheiro e toda a capacidade para ter um negócio não consegue, eles se viram na obrigação de realizar esse suspiro, porque foi um suspiro isso pra mim. Esse carro, eu tenho tanta alegria, eu gosto de andar nele com os meus filhos, eu tenho um Fusca também, eu tenho alguns carros. Mas por que eu tô te falando esse absurdo? Porque um suspiro, esses caras em volta de mim falam, ele não vai suspirar perto da gente por algo tão barato assim não, esse homem que ensinou todo mundo a ser rico, não faz sentido. E de verdade, naquele dia eu falei, eu não tô nem aí pra esses carros de Ferrari, de McLaren, eu quero aquele carro que eu tive que pagar a prestação de 200 conto. Aquele carro que mudou minha vida, saí da bicicleta e virei o terror. Pablo, e aí? Aquele carro, ele foi uma semente. Eu peguei um carro um dia e comprei uma loja com ele. Essa loja cresceu, a semente que era o carro virou uma árvore, aquilo frutificou 3 vezes e eu nunca fiquei abismado com o que eu tinha. Eu sempre fui aplicando coisas para ir crescendo, para aprender, investir, para adquirir mais conhecimento, para ter mais clareza. Eu lembro no dia que eu entrei no meu primeiro loteamento e os meus amigos falaram, mas você vai entrar com tão pouco dinheiro? Eu falei, o pouco que eu tenho para adquirir o conhecimento. Aí um cara falou, não vai te fazer falta? Não vai, porque se eu tiver conhecimento eu vou avançar. Aí um dia eu tô vendendo um loteamento, 189 milhões. Eu falei, se eu tivesse parado naquele dia, deixa eu te dar o relato. Meu último loteamento vendi por 189 milhões de reais. Meu primeiro loteamento até hoje não saiu. Entrei com o dinheiro que não tinha no primeiro. Eu ainda tenho 0,5% do empreendimento. Do número 1 que não vendeu um único lote até hoje. Só que esse número 1 me destravou. Eu era o menor deles. Hoje, se juntar os caras tudo rico do loteamento inteiro, não dá a riqueza de um mês para nós. Deixa eu te explicar uma coisa. Até hoje o loteamento número 1 não foi destravado para venda. Só que destravou meu conhecimento, a minha sabedoria. Eu estudei, eu ainda tenho 0,5%. O 0,5% do empreendimento foi o suficiente para eu entender as 32 etapas de um loteamento. Eu comecei a internalizar essas coisas todas dentro de mim. Fui pro meu segundo, fui pro meu terceiro, fui pro meu quarto, pro quinto, pro sexto, pro sétimo, pro 8. Acho que eu tenho 9 agora. 8 ou 9. Marcelo, mas como? Se eu te contar o que eu fiz para comprar o 0,5, você chora. Eu cheguei numa reunião que ele estava e falei, eu vou comprar. O 0,5 para comprar o terreno custou 50 mil reais. Quando eu fui comprar esse 0,5, eu não tinha os 50 mil. Carol, o que você vai fazer? Aí eu falei para ela, o que sempre fazemos, empurrar o carro na frente dos bois. Eu assumi o compromisso e o dinheiro vai ter que aparecer. Comecei aí,
E eu falei, eu tô fudido. Eu vou ter que pagar esse negócio. Eu já pago balão de apartamento que aquela senhora que tava aqui desejou um dia. A cara um dia viu um apartamento de 2 milhões de reais e inventou de orar e pegar na minha mão. Quando ela ora falando, Senhor, nos dá esse apartamento. Eu em silêncio falando, no meu espírito tá amarrado. Nós não temos capacidade geradora de riqueza. Não falei com essas palavras. Eu falei, nós somos pobres, nos ajude. Mas eu terminei a oração com toda a sinceridade do meu coração, falando assim, se o senhor gosta da Carol, realiza por ela, porque por mim não precisa. Diante de Deus que eu orei do Egito. Naquele dia eu deixei de ser um covarde. Mas eu falei para Deus, se ela tá pedindo e vocês têm uma relação, vocês dois aí, faz por ela, porque nem vontade eu tenho, porque eu sei que vai sobrar para mim. Resumindo, nós compramos esse apartamento, ele é quitado, nunca moramos nele, vale 2 milhões de reais. Ninguém nunca morou nesse apartamento. Esse apartamento era o romper da Carol, a gente tava pagando nele. E quando a gente foi comprar, a Carol falou pra mim, e como que a gente vai pagar? Não sei, Carol. Eu só te prometo uma coisa, nunca serei percebido deitado além do limite que uma máquina precisa para trabalhar. Eu nunca serei notado com desânimo, eu nunca serei visto voltando atrás, eu nunca serei, faça os compromissos e senta o bambu no meu lombo.